milho, batata, para produzir amido, que iremos comprar o amido, que nós iremos usar no processo de flotação. It's a mining project that will foment renewable energy industry. North Minas has the biggest potential of renewable energy to foment new business in the region and reduce carbon emission. Some commit to use 100% of renewable energy for the project since the 5th year of its operation. Projeto de mineração que fomentará a indústria de energia renovável. O norte de Minas tem o maior potencial de energia renovável. Fomentar novos negócios na região e para reduzir a emissão de carbono, a SAM compromete-se a usar 100% da energia renovável para o projeto, a partir do seu 5º ano de operação. It's a pioneering project with autonomous operation in the open pit to be equipped with 5G technology. É um projeto pioneiro com operação autônoma na mina e será equipado com a tecnologia 5G. In order to reduce the tailings volume to be deposited in the tailings dam, we undertook lots of tailings reuse studies. We revised our mining plan and made great effort in backfill studies. The backfill technology will allow some to return some tailings back into the open pit during its operation. Para reduzir o volume de rejeitos a ser depositado nas barragens de rejeito, realizamos muitos estudos de reutilização desses rejeitos, revisando nosso plano de mineração e fizemos um grande esforço em estudos de backfill. A tecnologia de backfill permitirá que a SAM devolva alguns rejeitos de volta para a cava durante a sua operação. Moreover, it will be a safe project with double safety guarantee of the tailing dam. Even in case of dam break, no community will be affected. Além disso, será um projeto com segurança dupla. Nós temos essa garantia de segurança dupla referente à nossa barragem de rejeito. Em caso de rompimento da barragem, nenhuma comunidade será afetada. Later, Gisele will make a detailed presentation, but I would like to emphasize that we are a mining company, but beyond a mining company. We would like to grow together with the region, and we also welcome any suggestions that could make this project better and better. Thank you very much. Daqui a pouco, a Gisele fará uma apresentação do nosso projeto, uma apresentação mais detalhada. Mas gostaria de enfatizar que somos além de uma mineradora. Gostaríamos de crescer junto com a região. Também saudamos, é muito bem-vindo qualquer sugestão que possa tornar esse projeto melhor e melhor. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Mr. Jim, pela sua presença e vamos dar continuidade, lembrando que desta forma, agora que estamos no evento, a Gisele fará a apresentação e na sequência a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas. Para podermos fazer as perguntas, nós temos duas opções, ou façam a pergunta no chat, ou a gente pode até deixar que as pessoas façam no microfone, tendo em vista essa mudança aqui, mas eu preciso de que vocês coloquem, quem quiser fazer pergunta, o nome no chat para que a gente possa chamar, tá ok? Então, Gisele, a palavra agora é sua. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. Boa tarde a todos. Agradecendo primeiro a oportunidade de estar com vocês nessa tarde, de poder apresentar informações sobre o nosso projeto. Para nós é sempre uma satisfação e um prazer poder levar informações desse projeto para um maior número, né, de pessoas. Como o Jim adiantou, eu vou trazer aqui uma apresentação sobre o nosso empreendimento. Todos já veem minha tela, gente? Sim, está aparecendo. Pode continuar. Bom, então nós estamos hoje falando do projeto Bloco 8, que está sendo empreendido aí pela Sul-Americana de Metais.
A SAM, ela foi criada em 2006 e é uma empresa brasileira. Nossa sede, inclusive, é no norte de Minas, né, que é a região onde nós estamos empreendendo esse projeto. Essa empresa, ela surgiu da Votorantim Novos Negócios. A Votorantim gerenciou a SAM até 2010, quando em 2010 ela foi negociada com a Hombrit, que é uma empresa listada na Bolsa de Hong Kong. Até de 2010 a 2013, né, nós tivemos aí uma gestão compartilhada entre Votorantim e Hombrit, e a partir de 2013 a gestão passou a ser Hombrit. O negócio em si foi concluído totalmente em 2016, então desde 2016 a SAM é inteiramente subsidiária da Hombrit, e a SAM ela é uma empresa focada, né, na extração de minério de ferro. O minério de ferro é o nosso business. Aqui eu trago um pouco de quem é a Hombrit. Como eu falei, é uma empresa de capital aberto, né, listada em Hong Kong. E a Hombrit, ela tem alguns principais acionistas. Dentre esses principais, a gente pode destacar a família Li Shufu. Só para todos terem uma ideia, a família Li Shufu na China é como se fosse a família Hermínio de Moraes aqui no Brasil, né? Bastante conhecida, bastante respeitada. A família Li Shufu, além de uma grande participação aí na Hombrit Capital, quase 42%, é também a dona da Geely, né? Que tem cerca de mais 20% de participação na Hombrit. A Geely, só para contextualizá-los, é uma grande empresa aí no mercado automobilístico, inclusive dona da Volvo, né? A Volvo ela tem mais referência para a gente aqui no Brasil, mas a Geely também é dona aí de outras marcas, como os táxis de Londres, os carros da Lotus, a empresa com maior participação na Mercedes. Então, é realmente uma empresa com bastante lastro aí nesse mercado automobilístico. E tem essa participação na Hombrit. E um outro acionista que é bastante importante também aí para a Hombrit é a Chagan. A Chagan é hoje a terceira maior aciaria da China e a sexta maior aciaria do mundo, né? Então, assim, esse rol de acionistas mostra aí o lastro que tem, né, o projeto Bloco 8, inclusive enfatizando também o motivo do projeto já ter passado por muitos reveses. É um projeto que já vem em estudo, já tem bastante tempo, sofreu, né, com acontecimentos aí do mercado que fizeram aí grandes modificações, né, nos processos de licenciamento. Então, toda essa gama de acionistas mostra por que o projeto tem tanto lastro, né? Bom, como eu falei, nós estamos falando de um projeto de mineração de ferro, e é um projeto que, sem dúvida, pode indicar aí uma nova fronteira mineral em Minas Gerais, né? Hoje, como, né, a maioria que está nesse mercado sabe, Minas tem uma extração de minério de ferro ainda muito concentrada, né, no quadrilátero e tudo, mas o norte de Minas também é uma região muito rica em reservas minerais. Só as áreas de pesquisa, as áreas de decretos minerais que a SAM possui, que já tem aí algum tipo de pesquisa, indicam aí que a gente tem potencial para mais de 100 anos de extração. O que precisa, então, é fazer com que essa extração, né, seja iniciada e, com isso, realmente abra aí espaço para que outras empresas também venham atuar na região. Então, em esse projeto do Bloco 8 se tornando uma realidade, nós vamos estar, inclusive, falando de uma grande quebra de paradigma no mercado da mineração. Por quê? Porque o nosso projeto considera um minério com um teor inicial de 20%. É um minério que é extraído com média de 20%, vai passar por um processo de tratamento para atingir aí produtos de qualidade premium com mais de 66% de teor. Para muitas empresas, 20% de teor hoje é considerado rejeito.
Então, esse projeto, em se tornando realidade, vai vir quebrar esse paradigma e trazer uma grande mudança aí na mineração de ferro no Brasil. Nós temos aí uma produção prevista de 27,5 milhões de toneladas de pellet feed ano, né? Como eu falei, um teor médio aí de 66,5%. E para esse empreendimento, especificamente no norte de Minas, nós temos previstos 2,1 bilhões de dólares de investimento. Né? Nós estamos falando hoje de mais de 10 bilhões de reais sendo investidos no norte de Minas. E esse investimento, ele realmente está localizado no estado, porque aqui nós não estamos tratando, por exemplo, de investimento em logística. Né? A logística, como vocês vão ver mais à frente, vai ser uma logística terceirizada, então aqui é só realmente investimento dentro daquela região. Desde quando assumiu as atividades, né, da SAN, desde quando entrou no negócio com a Votorantim Novos Negócios, a Hombrid já investiu nesse projeto mais de 74 milhões de dólares. E aqui nós não estamos falando, por exemplo, de valores, né, de compra de ativos, nós estamos realmente só falando de valores de estudos, pesquisas, desenvolvimento de engenharia. É o que mais uma vez vai mostrar o quanto esse empreendimento tem recebido mesmo recursos e esforços para que ele seja realmente um empreendimento bem projetado e bem sucedido, né? Bom, aqui eu trago para os senhores e para as senhoras, claro, a localização do empreendimento. Nós estamos falando de um empreendimento no norte de Minas, que tem 4 principais municípios envolvidos, que é Grão-Mogol, Padre Carvalho, Fruta de Leite e Josenópolis. Cabe dizer, né, que esses municípios, infelizmente, são municípios que no ranking do IDH do estado estão entre os mais baixos, principalmente aí Fruta de Leite, Josenópolis, são municípios bastante pequenos, o maior deles é Grão-Mogol, que tem cerca de 16 mil habitantes, Fruta de Leite, Josenópolis tem cerca de 7 a 8 mil habitantes, então realmente são localidades aí apesar de grandes potencialidades, né, com bastante lacunas sociais. Aqui a gente tem a localização, eu vou aproximar aqui. Bom, aqui ao centro nós temos a área do futuro complexo minerário, em vermelho a gente tem a área de decreto minerário. Esse futuro complexo minerário ele vai estar localizado nos municípios de Padre Carvalho e de Grão-Mogol, sendo que a extração que está sendo licenciada vai acontecer no município de Grão-Mogol. Aqui nós temos a futura barragem de água do Rio Vacaria. Essa futura barragem vai ser a fonte de água para o empreendimento, mas ela também vai gerar água para ser disponibilizada para as comunidades da região. Nós também vamos aprofundar um pouquinho mais para frente. Para interligar essa fonte de água ao complexo minerário, nós vamos ter aqui uma adutora de cerca de 24 quilômetros. Essa barragem, essa futura barragem de água, ela vai se localizar nos municípios de Padre Carvalho e Fruta de Leite, fica exatamente na divisa desses municípios. Mais ao sul aqui do nosso mapa, nós temos projetados uma linha de transmissão. Essa linha de transmissão, ela intercepta os municípios de Grão-Mogol e de Josenópolis. São cerca de 67 quilômetros aí de linha de transmissão, que vai ligar uma subestação em Irapé, que é uma represa da CEMIG, né? E vai atender o nosso complexo minerário. É interessante a gente falar que nessa mesma rota, né, nesse mesmo caminho da linha de transmissão, a gente tem no nosso estudo ambiental, que inclusive já foi entregue aos órgãos ambientais, a previsão de uma adutora de água que poderia levar a água da represa de Irapé até o complexo minerário. A SAN, inclusive, já tem uma outorga, né, uma autorização para a utilização dessa água aí da represa de Irapé. Contudo,
a nossa intenção e o nosso compromisso é construir a barragem do Rio Vacaria para ser a fonte de água, porque entendemos que a construção da barragem do Rio Vacaria traz mais benefícios sociais aliados ao projeto do que a utilização da barragem de Irapé. Então, o licenciamento da barragem do Rio Vacaria ocorrendo, né, em nós termos aí a viabilidade ambiental do Rio Vacaria, da barragem do Rio Vacaria, nós vamos, inclusive, declinar dessa outorga que nós temos para a água em Irapé. Bom, é importante também dizer que o nosso projeto ele não intercepta nenhuma unidade de conservação lá na região. A região tem um grande parque estadual, que é o Parque Estadual de Gramogol. Inclusive, é um lugar lindo, né? Quem não conhece, eu já deixo aí um convite para conhecer. Nós da ASAM já integramos o comitê do parque, já vai para quase 10 anos, mas a gente não tem aí nenhuma interferência nessa unidade de conservação. Bom, o que especificamente é aí, né, o projeto Bloco 8? Nós sempre ilustramos esse empreendimento como duas grandes partes. Uma delas é a barragem de água do Rio Vacaria e a outra é o complexo minerário, né? Propriamente dito. Por que a gente sempre ilustra o projeto dessa forma? Porque, assim como o complexo minerário, a barragem de água ela tem uma importância muito grande para nós. Porque nós estamos falando, primeiro, de um projeto que vai lidar com minério de baixo teor e, com isso, vai demandar um consumo de água relevante, principalmente para o tratamento desse minério, para o enriquecimento desse minério, e também porque nós estamos falando da região norte de Minas, que é uma região semiárida. O assunto sobre segurança hídrica, sobre água na região norte de Minas é muito sensível. Então, nós sabíamos que para empreender esse projeto, nós realmente teríamos que trazer uma solução bastante consistente na questão hídrica aí para a região, e essa solução encontrada foi a barragem do Rio Vacaria. A outra parte, como eu disse, né, é o complexo minerário, que tem aí todas as suas estruturas aliadas, principalmente mina, usina de tratamento, né? No processo de tratamento desse minério, nós vamos usar aí principalmente flotação e separação magnética. O Dinho até adiantou um pouco aí sobre a utilização, né, de amido na flotação. Além dessas estruturas, a gente vai ter adutora de água, barragem industrial de água, barragens de rejeito, nós vamos até depois detalhar um pouco sobre elas. Bom, a logística desse projeto vai ser uma logística via mineroduto e vai ser uma logística terceirizada, né? Assim como já acontece em diversos outros projetos de mineração, uma empresa terceira assumiu essa logística, vai ser responsável pelo licenciamento, construção e operação, né, do modal logístico que a gente vai utilizar, que é o mineroduto. Essa empresa vai ser a Lotus Comércio e Logística. Ela vai construir um mineroduto de cerca de 480 quilômetros, 481 quilômetros, que vai sair de Gramogol, né, no norte de Minas, vai percorrer aí 21 municípios até chegar no Porto Sul, lá na Bahia, em Ilhéus. Esse Porto Sul ele está sendo construído, né, pelo governo do estado da Bahia em parceria com a Bamin, que é uma outra empresa de mineração, e a ASAM, né, vai ter só uma utilização diária nesse porto. A utilização do mineroduto ela foi definida a partir da identificação de viabilidade econômica e também de aspectos ambientais, né? Mas é importante trazer que a ASAM fez uma análise, né, uma análise comparativa entre mineroduto e ferrovia, por exemplo, e foi identificado que uma vez que o nosso projeto é de baixo teor, né, ou seja, já tem um custo mais alto aí no tratamento, era necessário que tivéssemos uma logística otimizada, né, e essa logística vem aí por meio do mineroduto. Então, é o mineroduto quem viabiliza o nosso projeto, né? Se fosse, por exemplo, ferrovia, o projeto seria inviável. Bom, aqui trazendo um pouco do aspecto aí de meio ambiente, social e governança,
Nós sabemos que esse projeto, ele traz consigo uma grande possibilidade de mudança lá para o norte de Minas, né? Pode ser um grande contribuinte para mudar a realidade do norte de Minas. Então, Agora a Gisele ficou muda. Agora ela caiu. Caiu? minha conexão caiu, né, gente? Foi, Gisele. E parou de compartilhar a tela. Espera aí que eu vou voltar. Estavam todos me acompanhando nesse slide? Sim. Sim? Tá. Então, vamos retomar aqui. Enquanto isso, já temos muitos parabéns para a equipe da SAM. Que bom, que bom. Acho que agora a conexão caiu, acho que a rede caiu, vai demorar um pouquinho a voltar. Agora voltou. Bom, retomando o que eu estava dizendo, é um projeto, então, gente, que tem, né, o desenvolvimento social, desenvolvimento regional, né, como um de seus pilares, a inovação, e essa inovação, nós sempre falamos que ela não se trata só de inovação relacionada a máquinas, equipamentos, mas principalmente uma inovação social. A própria barragem do Vacaria que a gente vai construir, ela tá vinculada a esse tipo de inovação, né? E, claro, segurança. Não dá para falar de mineração sem falar de segurança. O mercado, a sociedade, né, passou por muitas coisas aí em relação aos últimos acidentes. O nosso projeto carrega consigo a responsabilidade de ser um dos principais projetos, né, em estágio inicial que vem pós-Brumadinho. Então, a gente acaba, inclusive, sofrendo um certo receio em função disso. Então, para nós, a segurança é realmente primordial. Né? E nisso tudo, o que nós queremos é trabalhar aí com o conceito do smart mining, né? Que é realmente a mineração inteligente, a mineração que vai além, né, dos seus muros, que vai além daquela caixinha, né? Bom, quando esse projeto estiver em implantação, no pico de obras, nós vamos gerar 6.200 empregos diretos lá na região. Gente, isso é muito relevante, né? Como eu falei, nós estamos falando dos municípios com os menores IDHs no estado, de municípios pequenos, cuja renda dos municípios está, em sua maior parte, vinculada aí à FPM, né? A Bolsa Família. Então, assim, gerar 6.200 empregos numa região dessa é muito relevante. A nossa obra, ela está prevista para durar cerca de 3 anos, e quando estivermos em operação, vão ser cerca de 1.100 empregos diretos gerados lá na região. Né? Esses 1.100 empregos, claro, eles vão reverberar aí, né, em relação aos empregos indiretos, criando mais de 5.000 empregos indiretos lá na região norte de Minas. Sabemos que temos um grande desafio também relacionado a isso, que é promover a capacitação de mão de obra e de fornecedores, né, para que
de mão de obra local e fornecedores locais, para que essa geração de emprego ela realmente fique concentrada na região, né? E com isso os benefícios que vêm com ela também se concentrem ali. A esse respeito, estar próximo de Montes Claros é uma vantagem, né? O projeto está cerca aí de 230, 250 quilômetros de Montes Claros, então isso é uma vantagem, porque Montes Claros é um polo educacional, né? É a maior cidade do norte de Minas, tem mais de 400 mil pessoas, e realmente a gente acredita que em o nosso licenciamento ambiental caminhando, nós vamos conseguir realmente fazer projetos, processos de capacitação que nos auxilia aí nessa meta de contratações locais. Bom, aqui, falando um pouco mais sobre a questão ambiental e principalmente sobre a questão da segurança hídrica, a gente enfatiza a questão da barragem de água do Rio Vacaria. Essa barragem, ela é um projeto antigo lá na região, era um projeto da década de 1950 do DENOX. O DENOX é o Departamento de Obras contra as Secas, né? É uma autarquia federal, e é um projeto que não virou realidade na região. Inclusive, tem-se uma grande expectativa pela construção dessa barragem lá. Nós conseguimos trazer esse projeto aí para nível estadual e integrá-lo ao nosso empreendimento. Então, com a construção da barragem do Rio Vacaria, né, e com o seu enchimento, essa barragem ela vai ser suficiente para gerar a água necessária a todas as atividades da SAM, e aí nós já estamos falando da demanda para tratamento de minério, mas também da demanda da formação da polpa que corre no mineroduto, né, que são 6.200 metros cúbicos por hora, mas principalmente essa barragem ela vai aí disponibilizar água para as comunidades da região, né, numa quantidade equivalente ao abastecimento de mais de 640 mil pessoas por dia. 640 mil pessoas por dia é uma vez e meia Montes Claros, que é a maior cidade do norte de Minas, né? Como eu falei lá no início, as cidades que nós estamos trabalhando, a maior dela tem 16 mil pessoas. Então, isso dá uma noção da quantidade, né, enorme de água que vai estar disponível para as comunidades com a construção dessa barragem. Além disso, essa barragem vai permitir também, né, a regularização do Rio Vacaria para baixo da barragem, né, para quem está aí, que mora a jusante da barragem. Então, essa regularização vai acontecer aí com cerca de 1.600 metros cúbicos por hora. Só para todos terem uma ideia, a Q710, né, que é a quantidade de água indicada por lei que devia regularizar nesse rio com a barragem, é cerca de 401 metros cúbicos por hora. Né? A nossa previsão é que a gente tenha aí mais 4 vezes isso. Então, realmente, essa barragem vem contribuir muito para a segurança hídrica na região. Né? Como o Jim falou inicialmente, quase 50%, né? Para ser mais específico, 48% da quantidade de água gerada nessa barragem vai ser disponibilizada. Então, daí, o benefício, né, que essa estrutura vai trazer para a região. Além da barragem do Rio Vacaria, nós vamos construir uma outra barragem de água, só que em menor porte, dessa vez localizada na área do complexo minerário, para atender a comunidade do Vale das Cancelas, que é a comunidade mais próxima da área do futuro do projeto. Essa comunidade tem hoje cerca de 2.800 pessoas e nós vamos construir uma barragem de água para atender até 10.000 pessoas nessa comunidade, né? Já se antecipando a qualquer crescimento populacional que ela possa vir a ter. Essas duas barragens são compromissos da SAM, tanto no nosso licenciamento ambiental, como por um acordo já assinado com o Estado de Minas, né? Nesse interim, ao Estado de Minas vai caber a distribuição da água para as comunidades.
Além disso, aliado à barragem do Rio Vacaria, nós temos um projeto de irrigação, né, até pela quantidade de água que vai estar disponível, né, e esse projeto de irrigação, a SAM vai ser responsável, né, além da disponibilização da água, pela distribuição dos kits de irrigação. E ao governo do estado vai caber a identificação das culturas, né, dos locais para serem irrigados. E uma perspectiva muito interessante aqui desse projeto de irrigação é porque lá na região nós já temos uma certa tradição de plantio de mandioca. E no nosso processo de tratamento do minério, na flotação, nós temos previsão de usar aí cerca de 50 mil toneladas por ano de amido, de mandioca ou de milho. Então, uma das perspectivas desse projeto de irrigação é fomentar o cultivo dessas culturas, né, para que os agricultores possam plantar, mas também tenham para quem vender. Né? E isso a gente vai também estar fomentando uma outra atividade econômica na região. Bom, esse projeto, ele é certamente mais que um projeto de mineração. Nós realmente acreditamos que esse projeto, ele é uma plataforma de desenvolvimento para o norte de Minas, porque é um projeto que vai trazer, para se desenvolver, precisa trazer novos negócios, novos parceiros, precisa estruturar uma região que hoje não tem tradição da mineração, né? É um projeto que vai gerar diversos negócios, diversos empregos, trazer tecnologia, né? Só para vocês terem uma ideia, no meio do ano passado, nós assinamos um protocolo de intenções com a Huawei, né? Que é uma gigante aí da telecomunicação, para trazer a tecnologia 5G para o nosso projeto, e isso com certeza, né, se reflete na telecomunicação da região, né, e entre outras estruturas que vão acabar vindo aí, né, com o empreendimento. É um empreendimento que é muito importante também para o Porto Sul, lá na Bahia, né? O Porto Sul, ele considera em carga de minério a carga da Bamin, que ao que nós temos de informação é de cerca de 20 milhões de toneladas por ano, e com a carga da SAM, né, mais 27,5 milhões de toneladas por ano, isso a gente quase que dobra aí a viabilidade econômica do Porto Sul no que se refere à carga de minérios, né? É um projeto que tem como meta, a partir do 5º ano de operação, utilizar a energia renovável, né? A nossa meta é sermos 100% autoprodutores de energia renovável para atendimento ao nosso empreendimento, uma vez que o norte de Minas, né, gente, ele é o maior potencial de geração de energia renovável no Brasil, tanto solar como eólica, também de biomassa, né, nós temos muitas plantações de eucalipto lá, então a gente quer potencializar aí essa oportunidade na região, trazendo parceiros para implantar plantas de energias em outros municípios também, né? Bom, aqui a gente não tem como deixar de trazer esse tema para vocês, né, que é a questão da segurança do projeto. É um tema bastante caro para a gente, que nós temos nos dedicado bastante. Nós temos um desafio, que é um projeto que trata de minério de ferro de baixo teor, né? Então, nós temos uma movimentação de material muito grande, e com isso nós temos uma geração grande também de rejeito. Vamos lembrar que, né, o nosso projeto, o teor médio dele é de 20%. Então, em função disso, foram feitos estudos, né, de alternativas de disposição de rejeito, e foi verificado que, no nosso caso, aplica-se a utilização de barragens de rejeito. Né? No nosso caso, não se aplica, por exemplo, empilhamento ou outras alternativas. Então, uma vez que tínhamos que fazer barragens de rejeito, partimos para um projeto que fosse realmente seguro, que foi projetado pela Valme, né, uma empresa aí de bastante expertise nessa área, e depois esse nosso projeto ele foi auditado, né, por um professor da USP, o professor Luiz Guilherme de Mello, justamente para que a gente tivesse a certeza, né, de que estávamos sendo aí
mais assertivo com o projeto das nossas barragens. Em paralelo ao projeto das barragens, nós fizemos um estudo já de reuso de rejeito. Esse estudo foi conduzido pela Múltiplos Consultoria, com participação do professor Evandro Gama, né, lá da Federal. E esse estudo ele já mostrou pelo menos 2 utilizações possíveis do nosso rejeito. E essas utilizações, inclusive, vieram aí, né, envoltas a uma análise de viabilidade econômica, né? Uma das aplicações é a utilização de areia na construção civil, né, já que o nosso projeto, o nosso rejeito é em sua maior parte de areia. E outra utilização é reforço de subleito de estradas ou rodovias. Então, por exemplo, num caso de duplicação, por exemplo, da 251, que é a BR, né, que dá acesso ao nosso projeto, a gente pode disponibilizar aí esse material para a duplicação dessa estrada, ou para obras também das prefeituras, né? Assim como também a areia, no caso de alguma prefeitura for fazer uma obra pública, nós podemos disponibilizar esse material, né, para essas obras. Além do estudo das barragens e do reuso de rejeito, nós fizemos também um estudo para a utilização do backfill, né, ou do sequenciamento verde, aí, como chamam. Esse backfill, o diferencial dele no nosso projeto é que ele vai acontecer concomitante à nossa operação. Então, nós não vamos precisar, né, esperar a mina exaurir para que esse material seja retornado para dentro da cava. Isso vai poder acontecer de forma concomitante. E ele vai conseguir, inclusive, que seja depositado bastante material, né? A gente vai ter cerca aí de 125 milhões de metros cúbicos de estéreo e quase 20 milhões de metros cúbicos de rejeito no backfill. No que se refere às barragens propriamente ditas, nós vamos ter 2 barragens nesse projeto, uma de maior porte, outra de menor porte, ambas com alteamento por linha de centro. Então, cabe ressaltar, né, que são metodologias completamente diferentes das metodologias que foram utilizadas lá em Brumadinho e Mariana. E, além disso, nossas barragens trazem aí outros aspectos de segurança, né, que as deixam ainda mais consistentes, né, no seu projeto e na sua futura construção. Nós temos aqui 2 ilustrações que vão mostrar bem isso. Nós vamos utilizar nessas barragens um filtro septo vertical, que está ilustrado aqui em amarelo, né? Que é um filtro que vai percorrer aí todo o talude adjusante dessa barragem, né? Todo o corpo principal dessa barragem, evitando realmente que aconteçam infiltrações, né? E com isso, evitando que a gente tenha, por exemplo, situações como liquefação. Né? Além desse filtro, nós temos todo um controle tecnológico do rejeito, né? Temos também etapas de compactação do rejeito, e nós vamos ter, durante toda a vida útil da barragem, uma área de segurança, né, que a gente chama de praia, mínima de 400 metros, que vai estar sempre aí afastando, né, essa área do espelho d'água dessa área do talude principal da barragem. Então, à medida que a nossa operação vai ocorrendo, essa área de segurança, essa praia, ela vai crescendo e afastando, né, essa área aí do espelho d'água do corpo principal aí da barragem. E com isso a gente vai trazendo mais estabilidade, né, para essa estrutura. Nós vamos ter, além disso, né, lá logo na saída da indústria de tratamento, a gente tem a separação aí do rejeito fino, do rejeito grosso, da lama, justamente para que cada um seja lançado na barragem no lugar correto, né? Então, tem toda uma estrutura que vem respaldar essa segurança
das barragens. Bom, além da barragem aliada, da segurança aliada à nossa barragem, depois que nós fizemos aí o projeto, nós tivemos que fazer, como, né, indicado, o estudo de dam break, né, dessa barragem. Apesar de termos total confiança na segurança das barragens, inclusive uma exigência legal que se rode, né, esse estudo de dam break. E esse estudo trouxe para a gente uma perspectiva muito interessante sobre o nosso projeto. Na ilustração aqui, a gente tem o nosso plano diretor, né, do projeto. Então, como eu falei, nós temos a barragem 1 de rejeito, a barragem 2, né? E aí, o que nós temos logo abaixo dessas barragens, né? A jusante dessas barragens, a gente tem a nossa área de cava. Então, o nosso estudo de dam break mostrou que, num caso de rompimento, o primeiro local para onde o material escoa é para dentro da cava. Né? Só que com a força, a energia, a velocidade muito grande que o material vem, se eu não tenho nenhuma barreira abaixo da cava, parte desse material tende a transbordar e desceria. Então, o que nós fizemos para evitar isso? Nós projetamos logo abaixo da nossa cava um muro de contenção, uma estrutura ambiental de contenção. Com esse muro de contenção, né, mesmo num caso de rompimento, todo o material fica retido dentro da área da empresa, sem atingir nenhuma comunidade. Então, assim, a estruturação desse projeto, a estruturação dessa barreira de contenção, ela foi extremamente importante para o nosso empreendimento. Por quê? Porque ela vem fechar um ciclo de segurança. Né? Nós já temos barragens extremamente seguras, mas mesmo assim a gente está trazendo um aspecto duplo aí para a segurança, que é esse muro de contenção. Uma vez que a nossa cava está logo abaixo das nossas barragens, né, está jusante das nossas barragens, nós vamos ter aí na área da cava uma operação automatizada, né? Daí a utilização do 5G, né, esse protocolo que nós já assinamos com a Huawei, para garantir o 5G na área lá do projeto, para conseguir automatizar toda essa operação na cava, justamente para evitar a concentração de pessoas na área da cava. Aqui, já chegando no final, eu trago o nosso cronograma de licenciamento, né? Esse projeto é um projeto prioritário ao Estado de Minas, então é um projeto cujo licenciamento está na SUPRE, aqui no Estado de Minas. Nós estamos em fase de licença prévia, já entregamos os estudos ambientais, e a nossa perspectiva é adquirirmos essa licença ainda esse ano, né, no final agora de 2021, né, 2021, para que possamos, em início de 2023, termos a nossa licença de instalação, previsão de 3 anos de construção, né? Para que início de 2026 tenhamos aí a nossa licença de operação. Bom, senhores, era isso. Aqui eu trago algumas fotos, né, de algumas ações sociais que a Asan já vem fazendo na região. A gente tem uma integração muito grande com as comunidades da região. Nós temos um time de relacionamento com comunidades que é da região, que está sempre presente lá com as lideranças, né, com os superficiários, com os moradores. Então, nós já estamos bastante integrados aí à região. Bom, era isso que eu gostaria, né, de trazer para os senhores. É um projeto complexo, um projeto grande, mas a nossa perspectiva, Adriano, era realmente trazer um panorama geral, né, nessa primeira oportunidade, e, claro, deixar aberto aí as portas para que, em outras oportunidades, a gente continue discutindo, né, sobre o empreendimento. Excelente, Gisele, muito bom mesmo.
apesar de todos os acontecimentos da tarde de hoje, foi sensacional. Muito obrigado a toda a equipe da SAM, Mr. Jim, Éder, você, Gisele e AD. E eu já vou provocativamente aqui já lançar algumas perguntas que o pessoal me fez. O Adriano Clery, o Luca Rolindo e o Charles Borges abordaram a questão das tecnologias para a elevação do teor de 20% para 66%, como mostrado. Aí o Adriano pergunta se já há algum estudo de competitividade ou mercados-alvo. Qual que seria o mercado-alvo de vocês para esses produtos? Éder, você quer responder ou quer que eu responda? Posso sim. Tá joia. Muito obrigado pela pergunta. Então, tratamento de minério, na verdade, ele depende... Quando a gente olha um manual de tratamento de minério, nós estamos falando nos mesmos processos desde o começo do século XX ou do século XIX, né? A dificuldade toda está no conhecimento do minério. E, nesse sentido, a SAM investiu muito tempo e muito dinheiro, teve várias instituições envolvidas nisso, a principal foi a Fundação Gorsex, aqui de Minas, de Ouro Preto, mas, além dela, teve assim, dezenas de instituições mundo afora, e nós fomos progressivamente desenvolvendo esse conhecimento do minério, desenvolvendo rotas de processo para isso, até que nós definimos a rota de processo mais adequada a esse projeto. Nós tivemos uma felicidade que a mineralogia do minério permite a produção de um produto de alto teor. Esse minério, ele, apesar de baixo teor, o mineral de minério dele é essencialmente especularito. Ele tem praticamente nada de magnetita, no máximo 3% de magnetita, praticamente nada de guetita, de limonita, então é um minério muito limpo, e a rota dele basicamente está sendo cominuição, uma concentração magnética que atua como pré-concentradora, uma remoagem e uma flotação que termina de ajustar o teor, e é bastante razoável uma expectativa de teor de produto de 66,5, ou seja, nós estamos falando de um minério de alto teor. Quanto à competitividade, todos os estudos de custo que nós temos, que foram assim repetidos várias vezes, de várias maneiras, estudos de sensibilidade, tivemos auditoria externa e tudo mais, nos colocam no quartil inferior da curva de custos de produção de minério de ferro no mundo. Então, assim, isso é muito auspicioso para um projeto desse tamanho, porque projetos desse tamanho, eles entram na categoria de megaprojetos, né? E eles não podem ser dependentes de uma condição muito especial de preço no mercado, porque eles acabam enfrentando, como esse enfrentou, dificuldades imprevistas, atrasos imprevistos. Então, são projetos que têm que se sustentar em qualquer mercado. E essa, da maneira como ele está concebido, é a situação. Nós estamos no quartil inferior, ou seja, se 25% do mercado de minério de ferro sobreviver, nós sobrevivemos junto. Agora, precisamos desses passos finais, licenciamento e tudo mais, conforme Gisele descreveu. Ok, muito obrigado, Éder. E só complementando que o Charles, provocativamente aqui, perguntou, já que a SAM comprovando que a extração do minério de baixo teor é viável e lucrativo, como que vocês veem a inserção de novas empresas no setor, ou mesmo o aumento das atividades daquelas que já atuam, focando nesse tipo de nicho de mercado? Isso vai depender. A viabilidade de um projeto de mineração,
especialmente de baixo teor, depende especialmente da qualidade do minério. Então, isso não significa nós desenvolvemos uma tecnologia muito especial, que é, na verdade, uma junção de tecnologias usuais, mas que, no seu todo, a torna uma tecnologia especial, que nós acreditamos que seria aplicável para os vários depósitos que existem ao nosso redor. O que não quer dizer que ela fosse aplicável para outros projetos de baixo teor. Por exemplo, eu, há um tempo atrás, me envolvi com outro projeto no sul da Bahia, que era essencialmente silicato de ferro. E aí não tem jeito, né? Não dava produto, bateram e não gerou produto. O nosso gera porque o ferro está contido num mineral separado de alto teor. Então vai depender disso, mas a tecnologia é aplicável e eu creio que posta a primeira infraestrutura de mineroduto e porto, tem ao nosso redor pelo menos 2, 3, 4, talvez 5 depósitos de porte similar ao nosso, que poderiam entrar em operação num prazo aí de 10 anos, 15 anos, coisa do gênero. Ou seja, se esse projeto conseguir ser implantado, ele pode ser o facilitador de um novo polo mineral no norte de Minas, que pode atingir, em termos de produção, algo semelhante ao que o quadrilátero ferrífero faz hoje. Ok, muito obrigado, Éder. Agora uma série de parabéns aqui. Leandro Fagundes, muito boa apresentação. Gisele e Jim, vocês estão de parabéns. Felicidade nos andamentos e a equipe da SAM. Paulo Coelho, parabéns, Gisele e Mr. Jim, pelo projeto, pela excelente explanação. Mário Soto, parabéns para toda a equipe da SAM. Muito boa apresentação. E aí agora a Vânia. Este projeto certamente irá trazer um grande desenvolvimento regional. Ela faz um comentário: a adoção do amido de mandioca na flotação será um outro vetor de desenvolvimento. E o amido de mandioca é melhor do que o de milho na flotação. Aumenta a recuperação em 2 a 3%. Talvez uma das dificuldades de licenciamento ambiental seja o uso de mineroduto na região de grande déficit hídrico. Foram feitos estudos de recirculação de água no mineroduto, ou seja, voltar com a água para o início do bombeamento? Seria economicamente inviável? Obrigada, né, por todas aí as observações e realmente a Vânia tem razão, essa questão, né, do fomento do milho ou de mandioca vai trazer um plus, na verdade, nessa questão do desenvolvimento, porque a gente vai poder aí fomentar, inclusive, pequenos agricultores, né, trabalhando nisso. Sobre a questão do mineroduto, como eu falei, a questão hídrica do nosso projeto, ela foi avaliada e a gente buscou incessantemente uma solução, né? Era um desafio ter um projeto usando o mineroduto no norte de Minas, apesar de no nosso projeto o consumo maior de água não estar relacionado ao mineroduto, o consumo maior de água está relacionado com o tratamento do minério, né, por ser aí um minério de baixo teor. A gente tem cerca de 80% da água total utilizada para o tratamento de minério e 20% só relacionada, né, ao mineroduto. Mas a solução hídrica que nós trouxemos para o projeto, que é a barragem do Vacaria, ela resolve essa questão, né? A quantidade de água disponível para a comunidade, ela é muito maior do que a quantidade de água, por exemplo, que esse projeto vai utilizar no transporte, né, via mineroduto. Então, nós vamos
como eu falei, né, nós vamos construir uma barragem de água justamente para ter aí o conforto em relação às nossas atividades. Então, em relação a isso, nós já estamos bastante confortáveis com essa situação. Com o retorno, né, o retorno da água para o projeto, ele seria inviável, devido à quantidade de bombeamento que seria necessário, né? Gramogol está a cerca de 800 metros acima do mar, né? Quando o mineroduto hoje ele está previsto, acho que 2 estações de bombas, mas a gente usa bastante gravidade, né? Retornar com essa água seria infinitamente oneroso, né? Então, a solução para o nosso projeto foi a construção da barragem, que vai gerar muito mais água, né, do que o próprio projeto vai utilizar. Ok, muito obrigado, Gisele. Mais elogios aqui de tudo quanto é lado. Vou ler mais alguns aqui. Parabéns, Gisele e toda a equipe da SAM pelo projeto, que certamente trará um grande crescimento para o norte de Minas. Aqui é o Jonatas Franco, professor do curso de Engenharia de Minas da UFBJM, campus de Janaúba. Professor Jonatas esteve conosco há alguns tempos atrás. Um prazer, professor. Obrigada. O Rowan Araújo, parabéns pela apresentação. Grande oportunidade para o avanço da economia de Minas numa região muito carente. Billy von Kruger, muito importante, o número de empregos gerados em uma região muito carente de capacitação profissional. João Hilário, Gisele, Jim, equipe da SAM, parabéns pela apresentação. Caros colegas ligados à mineração, tive a oportunidade de acompanhar esse projeto desde o seu início. Ao vencer os desafios de ser o primeiro deste porte, investimento superior a 10 bilhões de reais na região, torna-se mais importante ainda para a indústria mineral do estado de Minas Gerais e do Brasil. Rodrigo Fernandes, Gisele, Jim, equipe SAM, parabéns pela apresentação. Tive a oportunidade de acompanhar esse projeto. Ah, não, isso aqui, desculpem, falha de cópia, é a mesma do João Hilário, copiou-se 2 vezes. Parabéns pela apresentação. Estamos com boas expectativas, aguardando a evolução e a concretização de todo o projeto, do Fábio César. Aí uma pergunta para a Gisele, do Caio Randict. Existe por parte da ação alguma previsão para iniciar o desenvolvimento dos fornecedores do projeto? E qual será o procedimento para este processo? Parabéns pelo projeto apresentado. Minas Gerais merece e agradece. Caio, obrigada pela pergunta. Obrigada a todos, né, pelas observações, né, muito feliz de ter todos aqui, o João também, o João esteve conosco, o João lá do CREA, né, João Hilário, esteve conosco também, junto com a nossa engenharia, acompanhando o projeto, conhecendo o projeto, então fico muito feliz de tê-los aqui. Sobre a pergunta do Caio, desenvolvimento de fornecedores, né, e também isso nos remete a desenvolvimento de mão de obra, a nossa previsão é iniciar todas as tratativas a esse respeito mediante o recebimento da nossa LP. Nós sempre temos muita responsabilidade em relação a isso, que é a questão da expectativa, né? Quando um projeto desse tamanho, ele chega numa região, ele já gera muita expectativa. E a gente sabe que o recebimento da licença, né, prévia, é que vai dar para a gente a viabilidade, vai nos atestar aí a viabilidade do nosso projeto. Então, toda essa questão relacionada a fornecedores, mão de obra, treinamentos, processos, né, de negociação fundiária, todos esses processos eles vão ser desenvolvidos a partir do recebimento da nossa licença prévia, justamente para que façamos isso já com a certeza, né, da viabilidade do empreendimento. Certo. E aí, claro, Adriano, nós vamos dar aí, claro, publicidade, né? Esses processos, como é que eles vão acontecer, como é que as empresas participam, né? A gente vai trazer parceiros para nos ajudar nisso. A própria FIENG tem um projeto forte, né? As associações comerciais. Então, a gente vai
parceiro para nos ajudar, felizmente, não vão faltar. Mas tem que ser aí no momento realmente mais adequado. Com certeza. O João Paulo de Melo Franco faz uma pergunta: a favor informar sobre recursos e reservas e vida útil estimada do empreendimento. Éder, por favor. Nós temos 18 anos de operação, produzindo 27,5 milhão de toneladas de produto por ano. Ok, obrigado. E emendando com o Rueda, qual o impacto da construção do Porto Sul para o projeto Bloco 8? O Porto... Desculpa, Éder. Rueda é o Marcelo Rueda? Ele está como Rueda e Rueda aqui na identificação. Ah, tá. O Porto Sul, ele é bastante importante para a nossa operação, né? Na verdade, é uma via de mão dupla, né? Assim como o projeto é bastante importante para o próprio Porto Sul. O Porto Sul é o porto que a gente prevê utilizar para escoar o nosso minério. Né? A gente tem acompanhado de perto, inclusive, o cronograma de desenvolvimento do Porto Sul, e esse cronograma casa, né, com o cronograma de desenvolvimento do nosso empreendimento. Ok. O Odilon Paraense, excelente apresentação. Como estão planejando a qualificação e a capacitação da mão de obra local? Essa pergunta, né, remete à resposta que eu dei ao Caio. Essa qualificação da mão de obra local vai acontecer a partir do momento que obtivermos a nossa LP. E, claro, nós vamos utilizar aí os parceiros que já têm expertise nisso, né, que já atuam com as outras mineradoras. Além disso, nós vamos contar também com o apoio das instituições de ensino lá da região, né? A gente tem diversas universidades, né? Até o professor Jonatas representa uma delas, a gente tem a Unimontes, o Instituto Técnico de Salinas. Então, a partir do momento que tivermos aí nosso licenciamento prévio, vamos estruturar um programa de capacitação lá na região, trazendo esses parceiros, trazendo quem tem expertise para treinar as pessoas lá do norte de Minas. Excelente, Gisele. E aí, mais agradecimentos aqui, que depois eu vou passar para vocês todos por escrito. E vou encerrar com uma questão que aqui a gente trabalha tanto com as questões técnicas quanto com as questões comerciais de fornecedores, mas também a gente tem o envolvimento dos estudantes, que você acabou de comentar das universidades aí. E aí tem uma pergunta do Luca Rolindo: como estudante de engenharia de Minas e desejo de especializar em tratamento de minério, gostaria de saber se a SAN disponibiliza estágio nesta área. E dando os parabéns mais uma vez. Obrigada, Lucas. Já estão querendo estágio aí, ó, tá vendo? Que coisa boa! Mais uma vez, né, gente? A gente fica um pouco repetitivo, mas essa é a realidade, né? A gente realmente precisa caminhar com o nosso licenciamento ambiental, porque encaminhando com o licenciamento, o projeto também caminha, né? Hoje, todos os estudos técnicos, a maior parte deles, né, já foi realizada, desenvolvida aí essa parte da técnica, da engenharia, né, desenvolvida com muito afinco pelo Éder. O Éder ficou meses e meses lá em Ouro Preto, na Fundação SEX, para desenvolver esse trabalho aí da rota de processo, dos tratamentos. Então, a maior parte deles, para essa fase do nosso projeto já foi realizada, né? Então, a gente precisa passar de fase aí nesse licenciamento, caminhar com o licenciamento, para passar para a nova fase de engenharia, que é o detalhamento mesmo de engenharia. E, com isso, claro, as oportunidades para contratações, para trazer estagiários, aprendizes, as oportunidades vão surgir.
né? Hoje, nós ainda somos uma equipe pequena, né? Nós atuamos com o apoio de muitas consultorias, mas, né, o nosso core é pequeno. Então, para que a gente cresça e desenvolva, realmente a gente precisa passar aí para o nossa próxima fase de licenciamento. Então, o que eu falo, né, que eu digo para ele é continue acompanhando o projeto, que as oportunidades certamente vão surgir. Ótimo. Bom, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a Sam, Mr. Jim, a Gisele, ao Éder e a Dê pela participação aqui neste evento. Tem outras perguntas aqui que depois, como a gente combinou, eu vou passar para vocês e aí vocês respondem e a gente publica nas nossas mídias tanto da Sociedade Mineira dos Engenheiros quanto da Associação Comercial Empresarial de Minas e da Organização Mineiro Negócio, que são as parceiras nesse evento. E como teve muita curiosidade sobre essa questão da Lotus, do mineroduto, da questão da outra ponta, eventualmente a gente organiza depois um outro evento para falar só desta logística específica, porque gerou muita curiosidade também, tá bom? Eu tenho certeza que a Lotus vai ter muito prazer de se reunir com vocês e de esclarecer todas as dúvidas. Já estão pedindo até vendor list aqui para a Lotus, então tá o negócio está animado aqui. Então, Mr. Jim, por favor, se quiser fazer um último comentário. Thank you. Thank you for everyone's participation. And thank you for your organization of this. And, as China, I saw lots of people, pay attention to the competitive of the project. I would like to remind that, Sam has one shareholder. It's the third biggest steel producer, and also we in the past we already signed 2 MOUs with 2 other steel companies, and in China is the biggest buyer of iron ore, and in 2020, China imported 1.17 billion tons. 1.17 billion tons of iron ore, and 61% of them are imported from Australia. Only 20.1% was imported from Brazil. So I think this project also could increase the market share in China. So we will help Brazil to increase the market share in China for the iron ore market. Ele agradece tanto a participação de todos e a organização desse evento também. A Sam tem um dos acionistas, né? É uma grande acearia, né? É a terceira maior lá da China. E nós já assinamos, né, 2 memorandos de entendimento sobre o fornecimento de minérios de ferro para eles, né? A China é o maior comprador de minério de ferro do mundo. Os números que ele tem relativos a 2020 é que a China importou 1,7 bilhões de toneladas de minério de ferro, dos quais 61% foram provenientes da Austrália e 20,1% provenientes do Brasil. Então, a gente pode, né, desenvolvendo o nosso projeto, está aumentando esse número, né, de importação deles, né, de minério de ferro, e dessa maneira fazendo com que o Brasil, né, aumente esse número. And I believe this project will promote the cooperation between the 2 countries. E ele também acredita que esse projeto irá aumentar, né, promover
a cooperação entre os dois países, Brasil e China. And thank you for everyone's support. And as we know that in the past, the mining industry suffered to 10 breaks. But I want to say that even there is a problem, but we can find solutions, and we cannot stop because of the problem. We need to learn from the problem and move forward. Então, ele agradece o apoio de todos. No passado, né, nossa indústria sofreu bastante, né, referente aos acontecimentos, e o que ele falou é que temos que achar soluções, que a gente não deve parar, e sim achar soluções para continuar indo para frente. Thank you. Obrigada. Ok, muito obrigado a Sam, mais uma vez, na pessoa do Mr. Jim, e eu gostaria de agradecer a presença de todos e informar que o nosso próximo evento é uma série de webinars que a gente está promovendo sobre mineração em terras indígenas. O último que a gente fez, que está disponível nas mídias, é um exemplo de sucesso da mineração em terras indígenas canadenses, que foi a experiência dos First Nation de Fort Mackay, em Alberta, na lavra de oil sands. E aí, agora que a gente viu uma experiência lá de fora, a gente vai ver como estamos aqui no Brasil. E o primeiro webinar, que será dia 17 de maio, com a participação do secretário Alexandre Vidigal, a gente vai ver como que está a legislação brasileira sobre este assunto. Depois teremos outros. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos e tenham todos uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado a todos.